Livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Atos significa atos mesmo, atos dos apóstolos, atitudes que os apóstolos tiveram na sua vida, por isso que ele chama Atos. Não é um nome de um personagem, não é um nome. Às vezes as pessoas querem ver aqui na Bíblia escrito Atos, coloca o nome do filho de Atos. Aí fala, não, meu filho colocar o nome do meu filho bíblico, Atos. Mas não é, não tem Atos na Bíblia, Atos é de atitude. É bom a gente saber, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado a falar Atos dos Apóstolos, mas a gente nunca parou para pensar o que é Atos. É atitudes. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Atos 6, versículo 8. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Nessa passagem aqui a gente vê um pedacinho da história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, né? Quando a igreja de Cristo começou a se consolidar, começou a se fortificar, sabe? O primeiro que teve o seu sangue derramado foi Estevão, um jovem. E nessa passagem aqui, no primeiro versículo, a gente vê Estevão cheio de fé e cheio de poder. E hoje em dia a gente precisa definir muito bem o que é ser cheio de fé. Porque muitas pessoas acham que ser cheio de fé, sabe, é aquela pessoa que sente bastante emoção. Sabe, é sentir bastante a emoção, sabe, ele vai na igreja, ele se arrepia, sabe, ele se manifesta exteriormente. Isso muitas vezes as pessoas estão chamando de cheio de fé. E muitas vezes tem o outro lado disso. Enquanto uns estão achando que cheio de fé, sabe, é ter atitudes emocionais, buscar emocionalmente as coisas, tem outros que já levam para o outro extremo. Sabe, não, cheio de fé, a gente conhecer a Bíblia. Então a gente conhece a Bíblia, versículo a versículo, tudo, mas ele só conhece, ele não aplica nada. Glória a Deus. Ele só conhece e a vida dele e a vida do ímpio é a mesma coisa. Mas se você perguntar para ele qualquer versículo da Bíblia, ele sabe, ele te explica, ele te esclarece, ele conhece. Então um acha que cheio de fé, sabe, é ter experiências, é ter emoções. Sabe, é aquele culto com ação, né? Onde o pregador é um verdadeiro artista.
E o outro acha que cheio de fé, não. Cheio de fé é a gente conhecer todos os versículos da Bíblia, mas quando você olha para ele, você não vê diferença nenhuma de um ímpio para ele. Sabe, e a gente vê que Estevão, ele era cheio de fé, sabe, porque ele sentia a presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, isso mexia com ele, mas ele era alguém que conhecia a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, cheio de fé é alguém que tem convicção na verdade da palavra de Deus, não apenas de conhecer, mas de aplicar na sua vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a coisa mais triste que a gente tem hoje é quando a gente tem um monte de gente dentro da igreja, mas fora da igreja você não identifica ninguém como crente. Santo Senhor. O patrão lá no serviço fala, isso aí vai na igreja, ixi, é o pior funcionário que tem aqui, é o mais mentiroso. Se ele puder dar um jeito e pegar o dinheiro de todo mundo e não devolver, ele pega. Sabe, é a coisa mais triste que tem esse tipo de coisa, sabe? Mas quando nós vemos a história de Estevão, cheio de fé, é porque ele possuía convicção na verdade da palavra de Deus. E por essa convicção ele lutava. Por essa convicção ele caminhava, por essa convicção ele vivia. Não era algo apenas emocional, apenas emotivo, sabe? Não era algo apenas teórico, sabe? Que ele conhecia, mas ele só conhecia e ele não enxergava a sua vida na palavra de Deus. Não era algo que ele enxergou na palavra de Deus e que ele adequou a sua vida à verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o quanto nós nos adequamos à verdade da palavra de Deus, o quanto nós nos desgastamos por causa da verdade da palavra de Deus, o quanto nós somos perseguidos por causa disso. E Estevão era cheio de fé e cheio de poder. Sabe, o que é cheio de poder? Está dizendo aqui que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão fazia prodígios e grandes sinais, mas é bom dizer que não era quando ele queria, sabe, não era do jeito que ele queria, sabe, não era na vontade dele, ele fazia, mas tudo era da vontade de Deus, sabe, porque ele era alguém que se adequava à vontade de Deus. Então, quando ele visitava alguém, quando ele via alguém numa situação difícil, se Deus falasse para ele, cura esse homem, ele curava, sabe, era quando Deus queria e precisa fazer milagres para ser cheio de poder, sabe, não precisa, porque a gente tem João Batista que simplesmente pregava a palavra de Deus, mas você não vê um relato de João Batista dele curando ninguém, mas você vê um relato de João Batista proclamando uma palavra poderosa. E Jesus falou, dos nascidos de mulher não houve ninguém igual a João Batista. Sabe, João Batista era cheio de poder. Sabe, então o que é ser cheio de poder se não é preciso curar, se não é preciso fazer grandes milagres para ser cheio de poder? A palavra de Deus nos responde, veio para os seus e os seus não os receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe, deu-lhes o poder, é um poder de convicção, um poder de consciência, sabe, um poder de crer na verdade da palavra de Deus, que faz com que nós venhamos a estar dispostos a morrer por ela, que faz com que nós venhamos a estar dispostos a ser perseguidos, sabe, e é esse poder que muitas vezes está faltando nos dias de hoje. Sabe, hoje em dia as pessoas querem ter o poder de curar, querem ter o poder do dinheiro, querem ter o poder das posses materiais, querem ter o poder do carro 0 km, o poder da casa, querem ter o poder de tudo, mas não querem ter o poder da verdade da palavra de Deus dentro dos seus corações. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando nós falamos sobre esse tipo de poder, as pessoas falam, mas isso daí só vai trazer perseguição. Mas isso aí só vai trazer luta, mas isso aí só vai trazer dificuldade, sabe, mas é algo que Estevão entendeu que era algo precioso, que valia a pena morrer, que valia a pena dar toda a sua vida por essa verdade, sabe, esse era um poder, sabe, cheio de fé e cheio de poder, cheio de convicção. E o que aconteceu? Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos
libertos. E dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Sabe, Estevão cheio de convicção, na verdade, da palavra de Deus, convicção naquilo que ele falava. Sabe, levantaram-se pessoas de tudo que é lado para combater Estevão. Libertaram pessoas de tudo que é tipo de cidade. Olha só quantas cidades. Libertos, sirineus, alexandrinos, Sicília, Ásia, todos eles disputando com Estevão. Sabe, é interessante isso, disputando com Estevão. Por que está disputando? Porque eles contendiam com Estevão. Santo Senhor. Sabe, ou seja, Estevão, quando eles iam argumentar com Estevão, Estevão não ficava quieto. Sabe, Estevão não era aquele tipo de crente que falava, não precisamos brigar, somos todos irmãos. Sabe, não precisamos brigar, sabe, o importante é a gente estar junto, o importante é a gente caminhar junto, sabe, o importante é a gente estar aqui, cada um pensa de um jeito, né, e vamos caminhando, não precisamos entrar em desacordo. Não era isso que acontecia, não. Estevão contendia com eles. Sabe, Estevão argumentava com eles, eles falavam, e Estevão falava da verdade que Deus havia revelado para eles. Sabe, quando eles falavam de um lado e Estevão falava do outro lado, sabe, o que aconteceu? O que acontecia? Vamos ver o que acontecia. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Sabe, eram muitos falando contra Estevão. Eram muitos tentando provar para Estevão que ele estava errado, que ele estava equivocado, que ele não estava entendendo muito bem a verdade da palavra de Deus. Sabe, mas Estevão falava com tamanha convicção. Sabe, Estevão falava com tamanha sabedoria, com tamanha autoridade, que eles não tinham como resistir àquela sabedoria. Eles não tinham como resistir àquela autoridade com que ele falava. Sabe, como que é os crentes hoje, irmãos? Como que é os crentes hoje? Hoje em dia aparece um testemunho de Jeová aí na casa aí, pronto, acabou o crente. Testemunho de Jeová, fala um monte de heresia, o crente não sabe refutar uma. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quantas vezes acontece da gente muitas vezes já ter abordado tantas coisas, ter estudado tantas coisas, mas muitas vezes talvez alguém veio e falou alguma coisa contrária para você e você não sabia rebater, sabe, você não sabia falar, sabe, irmãos, mas esse não era Estevão, sabe, esse não é o verdadeiro cristão. Sabe, irmãos, o verdadeiro cristão é aquele que defende a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, aquele que quando se depara com a mentira, ele se vira e diz, não, isso aí está errado, isso aí é mentira. Glória a Deus. Sabe, isso aí é heresia. Sabe, Estevão, ele possuía sabedoria para falar da verdade da palavra de Deus. Sabe, não era uma sabedoria humana. Sabe, não era como muitas vezes os cultos que nós estamos acostumados a ver na nossa época, sabe, um culto de autoajuda. Já viram os cultos de autoajuda? A esposa tem que ajudar o marido. Esposo, se ajudar a lavar a louça, vai brigar menos. Esposo tem que arrumar a cama. Esposo, enquanto vai... Sabe, não eram pregações de autoajuda. Sabe, não eram cultos de autoajuda. Sabe, não eram métodos humanos, sabe, que faziam as pessoas conviverem melhor. Não, era a verdade da palavra de Deus sendo proclamada. Glória a Deus. Sabe, era o reino dos céus, era a vida eterna. Sabe, era a convicção de arrependimento sendo passado para as pessoas. Glória a Deus. Por que hoje nós temos tantas pregações de autoajuda? Sabe, para o cotidiano, do dia a dia, o que fazer, o que não fazer, sabe, porque isso faz com que as pessoas não se ofendam, sabe, isso faz com que as pessoas saiam da igreja achando que ouviram a verdade da palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus possa abordar algumas coisas dessas, sabe, mas isso não é o centro da palavra de Deus, sabe, não é isso que vai levar ninguém para o céu. Sabe, então nós vemos que a sabedoria de Estevão não era uma sabedoria humana, sabe, mas era sabedoria ao espírito com que falava, mas era uma sabedoria vinda
do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe, era o Espírito Santo guiando ele para aquela convicção. Sabe, era o Espírito Santo mostrando a verdade da palavra de Deus. Sabe, ele explanava a verdade da palavra de Deus para aquele grupo de pessoas que se levantava contra ele. Sabe, quanto mais eles tentavam argumentar com Estevão, mais eles ficavam sem argumentos. Sabe, porque os argumentos de Estevão eram verdadeiros e os argumentos deles não. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é disso que nós precisamos de uma vida cristã verdadeira. Glória a Deus. Nós precisamos de argumentos verdadeiros. Sabe, nós não podemos virar e dizer, irmão, eu preciso sentir Deus. Sabe, eu preciso sentir Deus, mas você não está sentindo, irmão? Não sei, sabe como é que é, né, irmão? Eu preciso sentir, não sei. Sabe, às vezes eu entro na igreja provado, com luta. A mim não fala sobre a minha prova, sabe? Eu preciso sentir, irmão. Eu preciso sentir que Deus está falando, eu preciso sentir. Sabe, resumindo, eu quero emoção, irmão, eu quero emoção. Glória a Deus. Irmão, eu quero um artista, irmão, eu quero um artista. Sabe, irmãos, eu quero ser o centro do culto, eu. Tira Deus do centro e coloca eu quero ser o centro. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e Estevão diria, não, você não é o centro. O centro é a palavra de Deus. Sabe, o centro é Deus, não há lugar para você estar no centro se o centro é Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãozinho, eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. E quantas pessoas hoje conseguem resistir ao Espírito quando o Espírito Santo fala? Quantas pessoas hoje, quando verdadeiramente é o Espírito Santo que fala, quantas pessoas hoje realmente viram e dizem, essa é a palavra de Deus? Sabe, a maioria das pessoas hoje se vira e diz, não pode ser, porque se a gente caminha com Deus, Deus tem que fazer. Sabe, se a gente caminha com Deus, Deus é obrigado a fazer a obra. Se a gente caminha com Deus, a gente tem prova, Deus tem que vir, Deus tem que fazer, porque a gente é fiel, a gente caminha com Deus. A gente é sempre Ele, nunca é Deus. Sabe, irmãos, e quando é o Espírito Santo que fala, o que o Espírito Santo fala? Sabe, qual que foi a mensagem de Jesus Cristo? Qual que foi a mensagem de João Batista? Qual que foi a mensagem dos discípulos, dos apóstolos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem simples que incomoda, que confronta o nosso eu, que confronta o nosso ego, que confronta nós mesmos. A mensagem não é Deus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. A mensagem não é Deus vai cumprir o propósito do seu coração. A mensagem não é Deus vai mudar o teu cativeiro. Sabe, a mensagem é arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe, seja você cheio de fé e cheio de poder, através da convicção da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, uma convicção de viver nela e não apenas de conhecê-la. Glória a Deus. Sabe, é isso que nós estamos vendo aqui nesse jovem Estevão. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. E como eles não podiam resistir, o que eles fizeram? Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Sabe, eles não podiam resistir, eles não podiam contender, eles não podiam falar contra, eles não podiam ir contra aquela verdade. Então o que eles fizeram? Eles subornaram alguns homens para mentirem, dizendo que Estevão tinha falado coisas que não tinha falado. Santo tu és. Sabe, irmãos, quantas vezes parece que as pessoas entenderam a verdade da palavra de Deus? Sabe, parece que elas compreenderam. Sabe, parece que elas estão se adequando à verdade da palavra de Deus. Sabe, mas quando se levantam pessoas, sabe, se voltando contra nós e mentindo sobre nós, como aconteceu aqui com Estevão, o que acontece com essas pessoas? Santo Senhor. Sabe, elas simplesmente viram e elas dizem, eu vou voltar para trás. Eu vou voltar para trás, porque essa verdade da palavra de Deus ainda não. Glória a Deus. Eu estava feliz, sabe, eu até entendi a verdade da palavra de Deus, até compreendi, e eu comecei a caminhar nela com alegria, tudo, mas de repente todo mundo se voltou contra mim. Glória a Sabe, Deus. de repente os falsos mestres se voltaram contra mim, e eles disseram, você perdeu o fervor. Você perdeu, sei lá, irmão, você mudou. Sabe, irmãos,
Quantas pessoas, quando se levantam pessoas falando coisas, elas simplesmente voltam para trás, elas voltam a ser aquilo que ela era, elas enterram a verdade da palavra de Deus e elas voltam ao seu emocional, sabe, irmãos, elas voltam ao seu eu, ao seu ego, elas voltam a ser o centro do culto, elas voltam a ser aquilo que elas eram. Santo tu és. É aquela semente que caiu entre pedregais e a semente começou a nascer, sabe, e de repente você pensa, nossa, olha que semente bonita, mas de repente logo morre, Santo porque não há raiz. Glória a Deus. Sabe, se não é Deus nos movendo para essa verdade, se não é Deus nos chamando, se não é Deus nos guiando, sabe, é isso que nós fazemos. Glória a Deus. Nós até a primeiro momento podemos receber com alegria, podemos dizer, puxa vida, olha só, é isso mesmo, mas de repente quando pessoas se voltam e começam a blasfemar contra nós, começam a dizer mentiras sobre nós, começam a nos perseguir, a gente simplesmente volta para trás. Santo Senhor. Sabe, se não é Deus nos movendo, por isso que a nossa oração é: Senhor, faça de mim um servo teu. Glória a Deus. Sabe, não é Senhor, não deixa eu passar dificuldade, Senhor, não deixa ninguém me perseguir, ó Senhor, não deixa ninguém falar nada de mal de mim, sabe, essa não é a oração. Glória a Deus. Sabe, a oração é: Senhor, faça-me fiel, Glória a Deus. Senhor, move-me para a tua vontade, Glória a faça de mim alguém que te honra, alguém que te louva, sabe, Senhor, me dá convicção, Senhor, porque mesmo eles tentando dizer que eu estou errado, eu sei que eu estou certo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é só Deus para nos dar essa convicção, e é esse tipo de convicção que nós vemos aqui em Estevão, né? Subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Sabe, o que esses falsos mestres que fizeram? Eles começaram a excitar o povo. Sabe, a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Sabe, quando falou assim: vocês escolhem Jesus ou Barrabás? Aí os falsos mestres disseram: Barrabás, Barrabás. Aí todo mundo disse: Barrabás, Barrabás. E soltaram um bandido e mataram o Rei da Glória. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, é o que a gente vê. Excitaram o povo. Os falsos mestres, sabe, irmãos, eles excitam o povo com mentiras. Sabe, irmãos, eles excitam o povo com ilusões. Sabe, é dessa maneira que eles chamam o povo. Glória a Deus. Quinta-feira aqui a gente está falando sobre o livro de Judas. O livro de Judas, e o livro de Judas trata somente sobre os falsos mestres. Glória a Deus. Sabe, o quão terríveis são os falsos mestres. Sabe, eles querem a glória para si. Sabe, eles manipulam o povo, eles fazem do povo um verdadeiro negócio. Glória a Deus. Sabe, não é o que nós vemos hoje. Muitas vezes não está se pedindo dinheiro, muitas vezes não é nada disso, sabe, mas ele quer se vangloriar em si mesmo. Ele quer que as pessoas saiam dizendo que ele é um bom pregador, que ele é um homem abençoado, sabe, que esse pregador é uma bênção, sabe, ele quer receber tapinha nas costas, ele quer que todos o amem, ele quer a igreja cheia, sabe, irmãos, os falsos mestres são terríveis, eles excitam o povo com a mentira, sabe, com fábulas, sabe, alimentando o seu ego, alimentando o seu eu. Glória a Deus, Senhor. Quantas vezes as pessoas estão em pecados terríveis e esses falsos mestres viram para elas e dizem: Deus conhece o teu coração. Glória a Deus. Sabe, Deus sabe da sua sinceridade. Sabe, Deus sabe que você não queria ter feito aquilo. Deus conhece e continua congregando aí, está tudo certo. Sabe, esses falsos mestres, eles agem desse tipo de maneira, sabe? Eles excitaram o povo e pegaram Estevão e levaram ele para um conselho. E apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Olha só, eles apresentaram falsas testemunhas, e essas falsas testemunhas disseram: esse homem aí, ele não para de dizer blasfêmia contra este santo lugar, sabe, e contra a lei de Moisés, né? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Sabe, Jesus Cristo falou: não ficará pedra sobre pedra
que não seja derrubada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então eles pegaram isso que Jesus Cristo falou e eles disseram, olha, ele fica falando que vai derrubar esse lugar. Ele falou que vai acabar aqui com a casa de Deus. Ele falou que que Jesus vai mudar os costumes que Moisés nos deu. Jesus vai mudar os costumes. Sabe, por que eles disseram isso? Por que eles disseram isso? Porque Estevão foi o primeiro que conseguiu entender a revelação de Jesus Cristo no Velho Testamento. Glória a Deus. Sabe qual que era a revelação de Jesus Cristo no Velho Testamento? Eles tinham sacrifício, eles sacrificavam um cordeiro, e o que representava aquele cordeiro? Representava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, então Estevão foi o primeiro que conseguiu enxergar que a partir do momento que Jesus morreu, aquilo não tinha mais sentido. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ele foi o primeiro que, quando ele via aqueles sacrifícios, ele dizia, ó, isso aí não pode mais. Não, isso aqui não tem mais sentido, não. Vocês não deviam mais estar fazendo isso. E as pessoas viravam, mas como não? Foi Moisés que mandou a gente fazer. Não, mas isso aí está representando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Sabe, não há mais sentido agora. Ele já veio, ele já morreu. Sabe, ele foi o último sacrifício que aconteceu. Não há mais sacrifício agora. Glória a Deus. Sabe, Estevão foi o primeiro. Os outros discípulos, os outros apóstolos, eles ainda estavam indo no templo, eles ainda estavam lá vendo o sacrifício, eles ainda não tinham apercebido para isso. Mas Estevão foi o primeiro que se voltou contra isso e ele começou a pregar essas verdades. Ó, isso não pode mais. Ó, isso aí vai mudar agora. Isso aí vai mudar agora porque todos aqueles que precisarem adorar a Deus vão adorar a Deus em todo lugar. Não há mais um lugar para se adorar a Deus, sabe? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É o que a gente vai ver Estevão dizendo aqui mais para frente aqui no versículo 48. Ó, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, Estevão se voltou para essa verdade e eles pegaram isso e eles disseram, ó, ele está querendo mudar as leis de Moisés. Ó, ele está querendo destruir o templo. Sabe, ele conseguiu enxergar a verdade da palavra de Deus mediante aquilo que estava acontecendo. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida dia a dia. Nós precisamos enxergar a situação, nós precisamos enxergar a circunstância, nós precisamos enxergar a diversidade e precisamos enxergar a verdade da palavra de Deus sobre o que está acontecendo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não podemos virar para Deus e dizer, ó, não, Deus, agora espera que agora deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo porque eu preciso falar umas coisas ali, Deus, e eu vou falar, porque eu não seguro não. Comigo é assim. E depois a gente volta para Deus de novo e fala, não, agora eu vou caminhar com Deus. Agora eu vou, deixa eu ver o que Deus fala. Ah, agora apareceu a circunstância, agora deixa comigo, Deus. Deixa comigo que agora sou eu. Sabe, irmãos, não é isso. Sabe, precisamos enxergar a verdade da palavra de Deus na circunstância. Sabe, em tudo que está acontecendo. Não podemos virar e dizer, sabe, são meus impulsos. Sabe, é a minha maneira de ser. Sabe, é assim que eu sou, é assim que eu caminho. Sabe, não existe isso na vida cristã. É por isso que a vida cristã é aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Né? Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória a Deus, Senhor. Olha só, ele começou, eles levaram ele para conselho, e eles apresentaram falsas testemunhas, e eles disseram do que ele estava sendo acusado, e quando eles vão olhar para Estevão, o rosto dele estava como o rosto de um anjo. Sabe, ele não estava com raiva. Sabe, ele não estava num sentimento de ódio, de rancor. Ah, se eu pego eles. Ah, a falsa testemunha. Vocês não valem nada mesmo, hein? Falsa testemunha. Não estava com raiva, não. O rosto dele estava sereno, sublime, como de um anjo. Sabe, o que ele vai fazer quando a gente vê aqui no capítulo 7 inteirinho o discurso de Estevão? Sabe, ele não usou aquele momento para se defender. Em nenhum momento ele estava preocupado em se defender. Ó, agora eu vou me defender. Agora eu vou dizer umas verdades. Sabe, agora eu vou falar, não.
ele usou o seu momento de defesa para pregar a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, ele começou a contar a história, Deus escolheu Abraão, e Deus fez promessa para Abraão, Isaac, sabe, e de Isaac veio Jacó e Esaú, sabe, e aí veio, o povo foi para o Egito, e Deus levou o povo do Egito através de Moisés, sabe, e Deus fez sinais, Deus fez maravilhas através de Moisés, sabe, mesmo diante daqueles sinais e maravilhas, sabe, o povo mesmo assim construiu um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar o bezerro de ouro, e num determinado momento Estevão vira para aqueles homens e dizem, vocês são iguais a seus pais, que fizeram um bezerro de ouro lá no deserto. Glória a Deus. Sabe, vocês mataram o Cordeiro de Deus, vocês mataram o Rei da Glória, sabe, vocês são homicidas, sabe, vocês são maus, vocês não valem nada, assim como seus pais também não valiam. Glória a Deus. Sabe, e aí o que aconteceu? Pegaram Estevão, levaram Estevão para fora e apedrejaram Estevão. Santo Senhor, aleluia. Sabe, se fosse muitos dos crentes hoje, no seu momento de defesa, ia dizer, não é bem assim, vocês entenderam errado, sabe, eu mal entendido, não foi bem isso que eu falei não, deixa eu explicar muito bem, sabe, não, sabe, irmãos, ele proclamou a verdade, ele mostrou para aqueles homens, sabe, o quão pecadores eles eram. Glória a Deus. Sabe, quão terríveis eles eram, quão miserável era a condição deles. Santo Sabe, e se eles tivessem o seu coração movido por Deus, o que eles teriam feito? Santo Senhor. Eles teriam se enxergado, eles teriam, puxa vida, é verdade, somos nós, é verdade, realmente é verdade, nós matamos o Cordeiro de Deus, nós matamos o Filho de Deus, puxa vida, eles teriam se arrependido, sabe, eles teriam enxergado a sua condição miserável, sabe, mas como eles não tiveram o seu coração movido por Deus, qual que foi a reação deles? Vamos matar este homem, sabe, nós não suportamos ouvir essas verdades, e quando nós lemos aqui, eles não suportaram ouvir Estevão, eles taparam os seus ouvidos para não ouvir o que eles tinham para dizer. Glória a Deus. Sabe, quando Estevão estava sendo apedrejado, antes dele ser apedrejado, ele tem uma visão de Jesus Cristo, à destra de Deus, em pé, esperando para o receber. Sabe, irmãos, ele morre dizendo, Senhor, não lhes impute este pecado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha a vida cristã, hoje a nossa vida cristã é, mata ele, Senhor, não deixa não, faz justiça. Quem é você para falar de ungido de Deus? Acaba com ele, Senhor, vou orar para Deus. Sabe, irmãos, hoje essa é a vida cristã dos crentes. Sabe, irmãos, a vida cristã de Estevão nos mostra, sabe, a ter compaixão, sabe, mesmo que as pessoas estejam nos fazendo mal. Glória. Orar para Deus, sabe, para, Senhor, não lhes impute esse pecado. Glória. Sabe, com quem que ele aprendeu isso? Com quem que Estevão aprendeu essa oração? Glória. Senhor, não lhes impute esse pecado. Glória. Sabe, aprendeu com Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, disse, Senhor, não, Pai, não lhes impute este pecado. Glória. Sabe, ele aprendeu com Jesus. Quantas coisas nós aprendemos com as pessoas do mundo. Sabe, quantas coisas nós aprendemos a nos defender, sabe, nós aprendemos a atacar os outros, nós aprendemos um monte de coisa com o mundo, mas quantas coisas nós aprendemos com Deus? Glória a Deus. Quanta coisa nós aplicamos, sabe, e não havia momento mais difícil de se aplicar alguma coisa do que nessa hora aqui. Glória a Deus. Você já pensou, você está sendo apedrejado e você ainda orar para que Deus não lhes impute este pecado? Simplesmente porque ele estava mostrando a condição miserável daqueles homens. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é isso que acontece com nós quando nós proclamamos a verdade da palavra de Deus. Hoje nós podemos não ser apedrejados, mas as pessoas vão ficar com raiva, vão ficar com ira, e elas podem se voltar contra nós através de palavras, através de atitudes. Sabe, irmãos, através de blasfêmias, elas podem falar mal de nós para todo mundo, mas isso é um preço pequeno a ser pago
pela verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nunca devemos nos preocupar com aquilo que os outros estão dizendo, Santo. com aquilo que os outros estão pensando, com aquilo que os outros estão falando. Glória a Deus. A nossa preocupação deve ser sempre com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus está vendo, sabe, com aquilo que Deus está esperando. Essa é a verdade da palavra de Deus. Sabe, Estevão poderia ter os seus sonhos, os seus projetos, as suas realizações, sabe, mas quando ele enxergou a verdade da palavra de Deus, sabe, ele pegou os sonhos de Deus para a vida dele, ele pegou a vontade de Deus para a vida dele, ele pegou os propósitos de Deus para a vida dele, e ele viu algo ali muito maior do que os seus próprios sonhos, Glória a Deus. muito maior do que as suas próprias vontades. Ele enxergou algo ali pelo qual valia a pena viver toda a sua vida, algo pelo qual valia a pena morrer, mesmo sendo jovem. Sabe, ele não parou e pensou, não, eu vou casar primeiro, eu preciso casar, não posso morrer agora, então, foi um mal entendido, sabe, ele não pensou no que materialmente ele estava perdendo, sabe, mas ele pensou naquilo que ele estava ganhando. Sabe, eu estou defendendo a verdade de Deus, sabe, eu estou mostrando essa verdade, custe o que custar, mesmo que custe a minha vida, mesmo que custe a minha morte. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.